mentira, falando de nós mesmos, nós ia falar pelo poder da sua palavra. E eu ia falar assim, pelo poder da sua palavra. Mas aqui a palavra pela palavra do seu poder. É através da palavra que sustenta tudo. É a palavra que sustenta o poder. É a palavra que sustenta tudo que existe. Tudo foi feito através do som, através da palavra. Deus criou através da palavra. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, quando Ele vai criar, Ele começa agora a declarar, Ele começa agora a falar. Ele falou, haja luz, e houve luz. Ele fez mímica, sinais? Não. Ele disse, haja, e houve luz. Produza a terra ervas, produza as águas peixes, répteis. Ele teve que falar, ele teve que declarar. Ele, a sua majestade, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele podia só pensar e acontecia, mas não, ele falou, haja, produza, e assim foi feito. O Senhor está nos ensinando que para nós vermos algo acontecendo, nós temos que declarar, nós temos que profetizar, nós temos que falar. Não basta pensar, tem que falar. Nós sabemos, irmãos, que o Deus, Ele fez tudo através do som da palavra. Nós sabemos que existe um estudo chamado Estudo de Efeitos Visíveis do Som e da Vibração sobre a Matéria, chamado semática. Alguém já ouviu falar nisso? Eles colocam um prato, um recipiente na frente de um alto-falante potente, e ele de repente liga um som, uma batida bem forte mesmo, uma vibração, e ali geralmente tem água dentro daquele prato, água ou areia. Quando liga-se o som, são vários tipos de som. Quando liga-se o som que dá aquele batido, pum, aquela forma uma figura geométrica naquela areia. Ela até que não coloquei, não deu tempo de preparar um slide para colocar ali. Mas produz formas geométricas, produz figuras. Dependendo da batida que dá, nós podemos ver ali se formando como se fossem células, se formando como se fossem paisagens. A cada batida de som diferente, muda-se o desenho que aparece na areia ou na água. Coloca-se 2 copos de água um pertinho do outro, dá aquela batida de som potente mesmo, os copos começam a tremer, uma água dá contato com a outra e não pinga no chão. Através do som, do batida do som, das frequências do som. Assim Deus, quando falou também, Ele usou também o som, a palavra, haja e ouve. Produza e produziu. O Senhor nos ensinando que o som que sai da boca, sabemos que o falar, meus irmãos, o falar é espiritual, não é só do ser humano natural. Só fala quem é ser humano. Quem já viu aqui um cachorro falar? Um boi falar? Teve uma única vez na Bíblia que nós vimos uma mula falar, mas porque ali entrou o Espírito de Deus naquela mula e ela falou por um pouquinho momento, depois ele saiu, não falou mais. Ela não continuou falando a vida inteira, não. Só fala quem recebeu agora o Espírito, o fôlego da vida, que entrou dentro das narinas do homem. Entrou dentro de quem? De Adão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou das suas narinas o fôlego da vida. O único fôlego da vida que foi soprado foi no ser humano. Nos animais tem fôlego de vida, que é a respiração. Mas o fôlego da vida quem tem é o ser humano, somos nós. É o próprio Espírito de Deus soprado nas nossas narinas. É por isso que o homem tem a capacidade de falar. Falar, muita gente pensa que falar é para se comunicar, não. Para se comunicar, se comunica através de libras, através de mímica, através de desenhos. Tem várias formas de se comunicar, mas para falar, tem que declarar a voz, tem que sair som, tem que falar. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos e chegou diante dele um jovem, um homem, que era surdo e que era gago. Aos nossos olhos humanos ia chegar para aquele homem, botar a mão na cabeça dele e repreender a enfermidade. Aos nossos olhos humanos. Mas Jesus, cheio do poder de Deus, da unção, cheio de discernimento de espírito, ele repreendeu quem? O espírito mudo. Foi espírito mudo, saia deste homem. E o espírito mudo saiu e o homem agora começou a ouvir e começou a falar. Porque havia ali um espírito mudo. Mas quando o espírito saiu, o homem voltou a falar. Começou a falar normalmente. Nós temos uma voz para ser profeta de Deus. Temos uma voz para usar a autoridade que o Senhor nos declarou, nos deu essa autoridade. Sabemos que em Gênesis capítulo 1, nós vamos entender um pouco melhor. Podemos pegar Gênesis capítulo 1 inteirinho e comparar. Ninguém, nenhuma vez é chamado Senhor Deus.
só chama-se Deus de Deus. E Deus fez, e Deus criou. O capítulo de Gênesis só cita Deus. Deus, e Deus fez, e Deus criou. Mas quando já chegamos no capítulo 2 de Gênesis, já não tem mais a palavra Deus. Agora se acrescenta Senhor Deus. Talvez nós ficamos perguntando, mas por que no capítulo 1 é só Deus e no capítulo 2 é Senhor Deus? Porque o Senhor fez a terra. O Senhor criou a terra e tudo que existe na terra o Senhor criou através da palavra do seu poder. Ele criou. Ele deu agora autoridade para o homem dominar a terra. O Senhor fez a terra e deu agora autoridade para o homem dominar a terra. Ele deu agora autoridade para o homem senhorear a terra. Deus ia ser senhor do homem e o homem ser senhor da terra. Não pode haver dois senhores, senão a Bíblia entra em conflito. No capítulo 1, quem fez a terra foi Deus. A terra é de Deus. O mundo jaz no maligno, mas não é do maligno. Ele está aqui largado, mas não é dele. Foi jogado para a terra. A terra é do Senhor, mas ele deu agora para quem? Para o homem, para Adão. Quem governa tem autoridade. O pai que governa a casa, ele tem autoridade para colocar o nome no filho, porque ele que governa, ele é o Senhor da casa. O pai, a mãe, o casal, o homem que é o sacerdote. Tem um cachorro, quem coloca o nome do cachorro? O dono do cachorro, que ele é o Senhor do cachorro. E Deus agora deu esse poder para o homem senhorear a terra. O homem agora ia administrar a terra, governar a terra. Olha o poder que deu Deus para Adão. Adão, coloca o nome dos animais. Imagina agora quantos animais existem na face da terra. Quem colocou o nome? Foi Deus? De jeito nenhum. Adão. A autoridade estava com Adão. Deus transferiu a autoridade para Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, deu autoridade para o homem e falou: a partir de hoje, não faça mais nada na terra se não for através da boca de um homem, de boca de um profeta, da boca de cada um que aqui está presente. Vamos ver na Bíblia inteira, Deus agora fazendo coisa na terra, tem que usar uma pessoa, tem que usar um homem. Não que ele não tenha poder, ele tem todo o poder para fazer se ele quiser, mas ele não vai contra a sua palavra. Ele deu agora autoridade para o homem. O Adão recebeu essa autoridade e começou agora a dominar. Tinha 5 partes da bênção: frutificar. Vamos abrir lá para os irmãos ver Gênesis 1, 28. Gênesis capítulo 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Olha só, 5 partes da bênção que Deus deu agora para Adão. O homem agora tinha esse poder nas mãos. Ele podia agora frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar a terra. Não era Deus que ia dominar a terra, o homem agora que ia dominar a terra, porque a autoridade de Deus passou agora para o homem dominar a terra. E nós sabemos que o homem, ele caiu, teve a queda do homem. Quando chegou o dia da queda do homem, o homem perdeu o domínio da terra. Ele perdeu agora a autoridade para dominar a terra. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1, vai ter agora só 3 partes da bênção. Sabe lá, meus irmãos? Gênesis 9, 1. As 5 partes da bênção já não tem mais. O sujeitar e o dominar acabou, porque entrou o pecado, o homem perdeu a autoridade. Gênesis 9, capítulo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Cadê o sujeitai? Cadê o dominai? Por quê? O homem perdeu a autoridade. O pecado, através de Adão que pecou contra o Senhor, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, trouxe consequência para nós até os dias de hoje. E naquele momento o Senhor agora tirou a autoridade, porque o homem entregou nas mãos de Satanás. O homem entregou agora para o diabo a autoridade. Ele não tem mais autoridade. E o Senhor agora, toda vez que ia falar com a terra, tinha que atravessar pela boca de um homem, de um profeta, para falar com a terra. Porque a autoridade agora foi perdida. Nós sabemos que depois de muitos e muitos anos, veio o último Adão, que era Jesus, que é Jesus. E ele agora passou por tudo que ele passou, que nós sabemos da trajetória de Jesus. Ele foi crucificado injustamente, sem cometer pecados, cumpriu as leis, foi um homem reto, um homem íntegro, um homem de palavra.
Mas mesmo assim não compreenderam ele. Não entenderam o propósito que ele veio para essa terra. Veio para os seus, mas você os rejeitou. E ele foi crucificado pelos meus e os teus pecados. Mas ele agora foi morto. Ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele desce as partes baixas da terra, ele vai agora e toma de volta a autoridade que o homem perdeu, que estava sob o poder do diabo. Ele vai agora e toma de volta a chave da morte e a chave do inferno e toma de volta a autoridade. E agora ele entrega agora para os filhos a autoridade. Nós temos agora novamente o poder, agora a autoridade. Que Adão perdeu, ele entregou agora para a igreja, para os filhos. Quer uma prova disso? Manifesta um demônio, manda o ímpio expulsar o demônio. Ele sai. Manifesta um demônio que agora levanta um dos irmãos e vão expulsar. Ele sai. Em nome de Jesus, demônio, saia. Tem que sair. Tem autoridade ou não tem? Foi nos entregado de volta a autoridade que Adão perdeu. Você tem, filho, a autoridade de Deus na tua vida. Você pode levantar a tua mão e declarar: Senhor, seja feita assim. Senhor, haja providência, haja provisão. Senhor, o vale de ossos está seco, mas vai viver em nome de Jesus. Nós temos autoridade, mas nós achamos que a autoridade ainda está com o diabo. E tem muito crente hoje pegando a autoridade que Jesus já entregou para ele e dando para o diabo de volta, achando que ele não pode fazer. Manifestou o demônio, chama o pastor por lá. Está difícil aqui em casa, chama o pastor por lá. Cadê a autoridade que Deus te deu? Cadê a palavra que está na tua boca, o som? Cadê o som? Exerça a autoridade. Fale em nome de Jesus, Satanás. Aqui não, aqui quem governa é Jesus. Em nome de Jesus, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ser próspero, eu vou ter para abençoar aquele que não tem. Em nome de Jesus eu vou ter minha casa própria. Em nome de Jesus eu vou servir na igreja com excelência. Mas hoje nós recebemos a palavra do diabo, que lança um dardo inflamado na mente e achamos que nós não podemos, que nós não somos nada, que somos um zero à esquerda. Zero à esquerda tem algum valor? E assim muitas pessoas acham que é um zero à esquerda. Sendo que o Senhor falou: ei filho, está de brincadeira? Eu te entreguei a chave na mão, a autoridade está nas tuas mãos, abre a tua boca. Profetiza, não aceita. Muitas pessoas hoje recebem um decreto de um médico. Vai no hospital, chega lá, o médico passa o diagnóstico. Ei irmãos, 6 meses de vida no máximo. Você está com diabetes, você está com pressão alta, você está com pulmão comprometido. O irmão já sai se arrastando lá, cabeça baixa do consultório. Já pegando aquela sentença para ele, que o diabo já lançou na vida dele. Falei: acho que não vai ter mais jeito não, pastor. Meu prazo está acabando. E o senhor do lado: ei filho, não aceita, profetiza. Não aceita, profetiza, profetiza. Tu vai agora pegar um decreto que vem da mão de um médico, eu vou pegar um decreto que vem direto do Senhor do céu. Pega o decreto do céu. Não aceita. E hoje muitas pessoas estão aceitando. A pessoa chega a falar: a minha diabetes, a minha depressão, a minha coluna, o meu pé quebrado. Que teu nada, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Repreenda isso, não aceita isso. Quando você diz: é minha, vem o diabo e tu carimba. O Senhor lhe falou que é dele mesmo. E o Senhor não vai contra a palavra. O Senhor não vai contra a palavra. A palavra são decretos, nossas palavras são decretos no mundo espiritual. O que você falou está registrado no céu. Se você falou algo contra a tua vida, está registrado no céu e vai acontecer para a tua vida, que você mesmo deu a sentença para você. Mas quando você pega aquela sentença, você: não, eu não aceito, está repreendido Satanás em nome de Jesus. Eu tenho vida e vida e abundância, o Senhor me deu vida e abundância. A minha coluna está curada, já está 100% boa. Depressão, te repreendo, sai agora em nome de Jesus. Mas não podemos aceitar, irmãos, e hoje que mais tem pessoas aceitando a doença, aceitando a miséria, aceitando a depressão, aceitando ser um capacho do diabo. Sendo que o diabo não tem poder, só quem abastece ele? O próprio crente, o próprio homem que abastece o diabo. Ele não tem nada na mão dele. Não tem nem a chave do inferno. Não tem nada nas suas mãos. Mas o homem quer dar munição para o diabo. Quer alimentar o diabo com as suas fraquezas. E nós não podemos fazer isso. O Senhor nos deu autoridade para repreender todo o mal. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 16, Jesus, com a sua palavra, curava e expulsava os demônios. Jesus, com a sua palavra, não era com o seu poder, não era com a sua unção, não era com a sua glória, era com a sua palavra. Você tem a palavra nas mãos, irmãos. Use a palavra, profetize a palavra, exerça a palavra. Com a palavra de Deus, o diabo não pode contra essa palavra. Use a palavra. Jesus expulsava demônios pela palavra, curava enfermos pela palavra. Hoje que nós mais escutamos: eu não tenho a unção, eu não tenho o dom, eu não tenho. Que irmão, você tem a palavra. Jesus falou: ei, Jesus expulsava com a palavra.
A palavra você tem, a palavra na boca. Exerça a autoridade que Deus te deu. Exerça o poder da palavra, tanto para o bem quanto para o mal. Mas tem quem exerce para o mal tem as consequências. Lá em Provérbios vai falar, em Provérbios, até anotei aqui para os irmãos, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. A tua língua tem poder para matar ou para dar vida. A tua língua tem poder para dar uma sentença de morte ou de vida. A tua palavra pode edificar ou pode trazer ruína. A tua palavra. Por isso tem que tomar cuidado com as palavras. Hoje, principalmente, hoje foi um dia de comemorações. Muitos crentes estavam em casa, na frente do televisor, pulando de alegria e falando palavras que não agradam a Deus. E está registrado lá no céu. Que não agrada a Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós temos que vigiar. A boca é o portal que entra e sai. A boca é o portal que nós damos livre acesso para o diabo pegar essas palavras e trabalhar contra a nossa vida. Mas quando nós usamos a boca de forma correta, nós usamos a boca para trazer vida, existência, vida, trazer cura, salvação, libertação. Mas se usar de forma errada, traz morte. Quantas pessoas hoje passando por processo de depressão? Porque não vigia com a boca. O que nós estamos vivendo hoje é consequência que nós profetizamos lá atrás. Através da boca. Quer mudar a tua vida hoje? Começa a profetizar, falar coisas boas a partir de hoje. Amanhã a tua vida vai ser diferente. Mas se ficar como está, vai continuar da mesma maneira. Quantas pessoas falam, 2027 minha vida vai mudar. O que tu vai fazer? Nada. Tu não vai mudar coisa nenhuma, vai ficar igual. Tu não vai fazer nada. Só vai mudar se nós se posicionar e tomarmos atitudes diferentes. Aí vai mudar. Senão não vai mudar em nada. Eu vou ganhar 5 mil por mês. Tu vai fazer o quê? Nada. Não vai ganhar nada. Tu vai estudar? Não. Vai se capacitar? Não. Como é que tu vai ganhar? Temos que fazer a nossa parte, irmãos. Nós temos poder na mão, autoridade na mão, para exercer a autoridade que o Senhor nos deu, e nós estamos falhando muitas vezes, não estamos usando autoridade, achando que nós não podemos, mas nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Se o Senhor está conosco, quem será contra nós, irmãos? Não se vitimize, não dama de coitado perante Deus. Deus não aceita coitado, não. Deus aceita homens de palavra, se ensina, não, homens que se posicionam, guerreiros do Senhor. Deus não tem pena de ninguém, irmãos. Pode chorar, se espernar diante de Deus, Ele não tem pena de ninguém. Ele vai através da sua palavra, do seu poder, da sua palavra. Não adianta se vitimizar perante Deus, que não funciona. Temos que buscar sempre fazer a vontade do nosso Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 12, diz, 14 e 12, aquele que crer em Jesus fará obras maiores que Ele fez, ainda maiores. Aquele que crer em Jesus. Aquele que crer em Jesus. Alguém crê em Jesus aqui? Você tem poder para fazer obra igual e maiores que Ele fez. Mas por que não fazemos? Porque nós duvidamos, nós entregamos para o diabo. Acho que não vai dar, acho que Jesus era Jesus. Ele fala, Jesus era mentiroso? Não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus falou a mais pura verdade. Se aquele que crer em Jesus fará obras maiores que Ele fez. Se chegar um morto hoje, nós podemos orar, Ele pode ressuscitar. Sabe por que não ressuscita? A gente vai com medo já. A gente vai orando com medo de que não vai dar certo e aí não acontece. Com dúvida no coração. O que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. O que 2 ou 3 em concordância concordarem. Mas nós temos que exercer a autoridade que o Senhor nos deu. E nós muitas vezes ficamos com medo. Ficamos acuados. Porque o diabo se levanta e vem que nem um monstro para cima da gente. Mas ele não é nada, um derrotado. Está debaixo dos pés da igreja. Só que nós achamos que ele é grande e ficamos com medo dele. Mas quando nós se posicionamos, estufamos o peito e mostramos a espada para ele, ele diz, por aqui tem que botar em retirada. A palavra de Deus confronta ele não resiste à palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Não tem demônio que resista à palavra do Senhor Deus. Mas nós temos que se posicionar e buscar fazer a vontade do Senhor a cada dia mais. O Senhor, quando Ele formou o homem, Ele soprou na sua narina e deu autoridade para o homem. E Ele falou, vocês vão agora dominar. Vocês vão agora usar o domínio que eu dei para vocês. Só que daí o homem perdeu o domínio, mas nós sabemos que Adão trouxe de volta. O segundo Adão, Jesus, trouxe de volta para a igreja. E nós estamos aqui hoje, servindo ao Senhor. E nós hoje não mais escutamos hoje, irmãos. As pessoas falam, no passado era um tempo bom. Como tinha milagres. Como vi morto ressuscitar. Eu via canceroso seja curado, eram curados na hora. Hoje, acabou, não tem mais.
Mas por quê? Porque os nossos irmãos declaravam a palavra, abriam a sua voz e traziam à existência aquilo que não existia. Eles dobravam o joelho e oravam: Senhor, seja curado em nome de Jesus. Assim levantava. Mas eles viam com uma propriedade, com uma convicção, irmãos. E quando nós vamos já tremendo com medo, aí não funciona. Nós temos que ir com aquela autoridade que o Senhor nos deu, que está na minha mão e na tua mão. Use a autoridade, que o Senhor, Ele está aqui só do nosso lado. Ei, filho, quando você vai usar a autoridade, vai, profetiza. E nós ficamos calados muitas vezes. Eu penso que Deus muitas horas pensa: ai, que nervoso, Ele não faz. Devia de fazer, Ele não faz. Está na mão dele, Ele não faz. Eu não posso fazer porque eu dei o poder para Ele. E Ele não faz. Deixa Deus te usar. Deus quer falar, Deus quer agir, Deus quer operar. Ou alguém que pensa que Deus agora pegou férias, não quer mais milagre. Agora chega de milagre, deu já. Chega de milagre, já deu tempo, agora eu quero só deixar o meu povo lá, só bater umas palmas, está ótimo daí. Isso não é da vontade de Deus. A vontade de Deus que faça obras maiores que Ele fez, que evangelize mais que Ele evangelizou, que alcance mais almas que Ele alcançou. Jesus, Ele percorreu 300 quilômetros na sua redondeza, e nós hoje podemos percorrer milhares de quilômetros através dos meios de comunicação que tem, através de aviões, de navios, através de internet. E nós muitas vezes não temos coragem de botar um versículo da Bíblia para o nosso vizinho lá da nossa casa. Eu não tenho coragem de falar de Jesus para ele, bota um versículo lá na internet para ele ver. Ele vai ver. Mas não, bota lá coisas que não agradam a Deus, bota lá coisas que não vai edificar em nada. Nós estamos perdendo a essência, irmãos. A igreja está morrendo. A igreja está minguando a cada dia mais porque está se afastando de Deus. Dizemos que nós amamos a Deus só de lábios, mas o coração está longe de Deus. Nós temos que voltar à essência, a buscar o Senhor, a honrar Ele não somente com os lábios, mas com as nossas ações, em tudo que nós fizemos na nossa vida, em que honrarmos o Senhor. Hoje não estamos mais honrando a Deus. E é por isso que os milagres estão cessando. É por isso que o povo hoje não tem mais autoridade de falar. Porque nós estamos em falta com Deus. Como que agora eu vou repreender um demônio se estou em falta com Deus? O demônio não vai sair. Como agora eu vou repreender uma enfermidade se eu estou em falta com Deus? A enfermidade não vai sair. Mas eu tenho autoridade, mas a autoridade tem ali uma sentença que eu entreguei para o diabo, ele acusou contra Deus, levou lá para nos acusar. Lembra que o diabo, quando estava passeando pela terra, ele chegou até a vida de Jó, viu Jó, observou Jó, e fez diante de Deus: ei, você falou, ele está só te observando, ele está só me observando, só para pegar um decreto nosso. Qual o decreto? Palavras. Lancei uma palavra, ele só pega, leva diante de Deus, está vendo? Olha o que ele falou. Foi a boca dele quem falou. E aí? Aí nós estamos comprometidos. E aí nós estamos agora alienados com o diabo, porque nós estamos agora devendo para ele. Mas nós esquecemos, irmãos, que Jesus pagou um alto preço. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, cancelamos as palavras malditas do mundo espiritual. Essas palavras são canceladas, lançadas no mar do esquecimento. O diabo não pode mais te acusar. Se ele vir, levanta a mão e repreende: ei, Satanás, sai em nome de Jesus. Está repreendido? Sai. Ele não pode. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele fica sem o decreto. Mas nós muitas vezes não fazemos isso. Aí volta aquela palavra, se vitimizamos o tempo todo. Damos uma de coitado. E o diabo aproveita, monta em cima como cavalo e aproveita ali. E a pessoa só vai definhando. Um passo para frente, 2 para trás. Um final de semana na igreja, 3 finais de semana em casa. E assim daqui a pouquinho, desviado, volta para a cachaça e volta. Isso que o diabo quer. Ele tem poder para isso? Não tem. Quem deu poder para ele? A própria pessoa deu poder para ele. Através das suas palavras, através das suas atitudes. Mas quando nós repreendemos ele, dizemos: não, Satanás, aqui não, acabou o tempo. Ele não tem mais vez. Ele tem que sair, tem que botar em retirada. Nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14 e 15. Tem a viúva de Sarepta. Para quem ficou em dúvida que Deus agora não opera na terra sem a boca de um homem. Lá vemos agora o profeta Elias. Um homem igual nós. Que tinha medo, que sentia frio, que tinha fome, que tinha suas necessidades. Mas era um profeta de Deus, como você também é um profeta de Deus. Ele falou: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Ele falou: segundo a palavra de Deus, segundo Deus me falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Choveu, irmãos? Não choveu. Olha o poder da palavra que um homem tem. Ele não era Deus. Ele estava ali agora como servo de Deus, filho de Deus. Ouviu a voz do Senhor e ele falou. Ele profetizou: segundo a minha palavra não vai chover. Ele agora, quando vai até a viúva de Sarepta, chegou lá e falou: ei, pobre viúva, eu estou com fome. Eu vim aqui, me arruma um copo de água.
E a mulher foi buscar um copo de água para ele, daqui a pouco, ei, peraí, me traga um pão também, eu estou com fome, traga uma água, traga um pão. E a mulher falou, ei, homem de Deus. Ela reconheceu ele como homem de Deus. Eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de farinha, só tenho um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer o último bolinho para eu e meu filho comer e nós vamos morrer. Ele falou, ei mulher, faz primeiramente para mim, que não vai faltar a farinha na tua casa, não vai faltar o azeite na tua casa. Aquela mulher foi agora e fez um pequeno bolo, eu penso que o bolo era bem pequenininho, irmãos, porque ela tinha só um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Trouxe agora um bolo para o profeta de Deus, para o homem de Deus. Ele falou, a partir de hoje, enquanto houver fome na terra, não falta a farinha, não falta o azeite. Mas Deus não é Deus? Deus não podia prover do céu para a mulher? Podia. Mas por que ele não fez? Ele não vai contra a palavra. Porque ele deu autoridade para o homem. O homem agora estava ali sendo usado por Deus. Jesus, quando ia repreender as enfermidades, ele não faz que nem nós. Nós somos religiosos. Admita, somos religiosos. Vamos botar a mão na cabeça do irmão e soberano Deus, eterno Pai, todo-poderoso, Pai das luzes, a santa majestade, a tua grandeza, o teu poder, a tua magnitude, e oramos e 5 minutos orando. No final, seja curado. Aquela dúvida ainda. Jesus, irmão, era de poucos segundos. Efatá, cala-te vento, quieta-te mar, na hora. Jesus não era de palavra, de ficar orando um monte de tempo. Quem ora são religiosos. Nós aprendemos errado. Jesus passava a noite no monte orando, buscando poder, se revestindo de autoridade, de poder. A hora que ele chegava, só botava a mão, enfermidade, saia. Câncer, saia. Demônio, saia. Era na hora, irmãos. Na hora. Hoje nós pegamos um costume feio que nos ensinaram de pegar o óleo, lambuzar o mão inteiro de óleo, orar 5 minutos e nada acontece. Por quê? Nós fugimos da essência. Fugimos da palavra do Senhor. Estamos buscando hoje evangelho de facilidades. Cortando meios, dando um jeitinho para o Senhor. E não funciona. Jesus foi bem claro na sua palavra. Busque o reino em primeiro lugar. Se reviste de poder e autoridade. Vão fazer obras maiores que eu fiz. Vão ir a lugares que eu não fui. Mas por que nós não estamos fazendo? Porque nós estamos com medo. Nós estamos entregando tudo para o inimigo. Ele fala, vocês não podem. Vocês não têm condições, vocês não têm dinheiro, vocês não sabem falar, vocês são muito pequenininhos. E nós recebemos aquilo como um decreto e se encolhemos. Repreenda o Satanás. Repreenda. Quem te fez é o Todo-Poderoso. Quem soprou o fôlego do Espírito da vida na sua vida foi quem? Foi o Todo-Poderoso. Deus. Você tem Deus dentro de você. Você tem o sopro da vida dentro de você. Quem soprou foi Deus. Deus está dentro de você. Você tem autoridade. Você tem poder para fazer obras maiores que Jesus fez. Você pode fazer ainda maiores. Porque o Espírito de Deus está em você, está em mim, está em nós aqui. O Espírito de Deus. Ou alguém tem dúvida disso? Pastor, estou com dúvida. Então quem soprou o Espírito foi o diabo então na tua vida. Quem soprou o Espírito foi Deus. Foi o Todo-Poderoso. O Senhor dos Senhores. E ele estava lá no início conversando. O Pai e o Filho. E o Espírito Santo conversando. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Fomos feitos em imagem e semelhança no Espírito, irmão. Não é no físico não. Tem gente que vai na frente do espelho e fica olhando lá. Deus é igual eu. Não é assim não. É no Espírito. Fomos feitos no Espírito. Igual ao Senhor Deus. No corpo espiritual, somos uma alma com 2 corpos, o corpo físico para interagir com a terra, e o corpo espiritual para interagir com Deus. E nós muitas vezes esquecemos disso. O Senhor está hoje trazendo de volta a autoridade para vocês, filhos. Exerça a autoridade. Não aceite a sentença que deram para você. Qual é a sentença que te deram? Não vai dar nada. Vai morrer na miséria. Esse filho aí, misericórdia, lança aqueles palavrão feio. Cancela isso no mundo espiritual. Não aceita isso jamais. Profetiza, filho. Declara a existência daquilo que não existe. Lá no céu já está tudo pronto, tudo consumado, tudo concluído. Vai ficar na miséria se lamentando e até a volta do Senhor. O que é comer o melhor de Deus aqui nessa terra? Coma o melhor. O filho senta na mesa e come e bebe do melhor. O Senhor, o pai quer dar o melhor para o filho. Qual é o pai agora que quer ouvir? Qual é o pai agora que quer chamar o filho para um almoço? Sentar debaixo de um viaduto? Tudo rasgado, tudo sujo, sem tomar banho. Comida do lixo. E vamos comer, filho, junto nós dois aí. Qual é o pai que quer fazer isso, irmão? Não existe. Assim é Deus. Se o homem sendo mau sabe dar boas coisas para os seus filhos, imagine Deus, o Todo-Poderoso. Ele tem o melhor pão, o melhor maná, a melhor água, a melhor para te entregar, meu irmão.
Não aceite a sentença que te deram, não. Talvez te colocar tem um apelido, um codinome. Lá vai o Zequinha. Está repreendido, Satanás. Tem nome e tem sobrenome. E tem gente que aceita isso. Lá vai o Chiquinho. Está repreendido, Satanás. Olha na cara dele e diz que está repreendido, Satanás, irmãos. Não tenha medo do diabo, não. Jesus, quando Pedro foi usado por diabo, foi para trás de mim, Satanás. Na cara de Pedro, olhou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus não se encolheu e nós se encolhemos muitas vezes. É o diabo monta em cima e aproveita daí. Não se acovarde. Você é filho, herdeiro do Senhor. Você tem uma autoridade nas tuas mãos que lá fora o mundo não tem, mas você tem autoridade. O último decreto é teu. Porque a tua voz, a tua boca é uma fábrica de milagres. Que vê milagre acontecer, declare, traga a existência. Traga a existência. E nós muitas vezes não trazemos a existência. Primeira coisa, não tem jeito. Não vai dar. Estou olhando aqui, o orçamento não vai dar nem para o dia 15. Estou olhando aqui, vai faltar para o aluguel. Está vivendo crendo em Cristo ou crendo na força do braço? Cristo é o provedor, o Senhor é o provedor, o Senhor que te chamou, o Senhor que te deu agora um testamento na mão. Eu falei, agora tu não é mais criatura, tu é filho, e o filho vai comer o melhor, o filho vai herdar o melhor, o filho eu vou cuidar. Elias, no seu momento difícil na caverna, o Senhor falou, Elias, agora morre de fome aí. Não, o Senhor usou passarinho para levar comida para o homem. Não vai faltar na tua casa, irmão, não vai faltar. Traga a existência. Como alguns irmãos aqui já têm trazido existência, já vi testemunhos aqui de pessoas que falaram, não aceito trabalhar esse tanto de horas e ganhar esse valor, eu vou trabalhar metade e vou ganhar mais. E aconteceu ou não aconteceu? Mas porque declarou, falou, profetizou, a palavra saiu, eu não aceito, a partir de hoje eu vou, e aconteceu. Mas se tivesse falado, eu vou ficar assim mesmo, não tem mais jeito, para mim acho que é isso mesmo, talvez vai até piorar mais um pouquinho, ia acontecer. Porque a tua palavra tem poder? A tua palavra tem poder? Tem pessoas talvez aqui dentro, eu espero que não, mas tem muitas pessoas que recebem o pagamento, nem fala misericórdia, fala todo nome feio. Esta miséria, essa empresa que não presta para nada. Amanhã eu vou ganhar mais que jeito, irmão? Desse jeito, amaldiçoando. Tu vai ficar sempre na miséria. Sempre mendigando, porque você está amaldiçoando o teu trabalho, amaldiçoando a empresa que você trabalha, amaldiçoando o teu patrão, o teu chefe, e te amaldiçoando a si próprio. Aí o diabo pega, glória, ele me deu uma sentença na minha mão, vou levar para mostrar para Deus. Chega lá, Deus, pois é, ele declarou com a boca dele. Quantas pessoas faz isso, irmãos? Quantas pessoas faz isso? Talvez faz sem perceber que a tua palavra é um decreto, a tua palavra tem poder. A tua voz é um comando no mundo espiritual. Nós temos que entender isso, que a voz é um comando no mundo espiritual. E muitas vezes nós não entendemos isso. Elias foi usado por Deus para levar a provisão na vida daquela mulher. Pedro e João estavam indo à oração, uma hora nona. Na porta do templo Formosa havia ali um homem coxo. Aquele homem era coxo de nascença. Sempre passava ali as pessoas, ele estendia a mão pedindo uma moeda, uma esmola. Ali passou milhares de pessoas, mas milhares, que davam uma moedinha, 10 centavos. Se fosse hoje, talvez uns 10 reais, uns 5 reais, dava para ele. E ele guardava aquele dinheirinho, e alguém levava ele para casa. E assim a vida foi passando. Mas um dia ele encontrou um homem de Deus. Ali um dia ele encontrou um homem que tinha a palavra, um homem que declarava a palavra, um homem que entendia o poder que estava sobre ele. Um homem que pegou a palavra, o Senhor falou que nós podemos fazer algo maior que ele, então nós vamos exercitar esse poder então. Chegou lá passando aquele mendigo, aquele andarilho, me dá uma esmola, me dá um dinheirinho, me dá um trocadinho. Pedro e João, fitando o olho nele, olhou no olho dele, não olhou no pé, no olho dele. Falei, irmão, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem se colocou de pé. Mas demorou tantos anos, mas por que alguém não falou isso antes para ele? Porque não tinha autoridade. Mas ele estava passando com 2 homens com autoridade, homens de Deus, que falou, não, acabou esse tempo de mendigância, acabou esse tempo agora, esse homem vai levantar hoje, vai ser curado. João e Pedro se ajoelhou diante do homem, pegou o azeite, derramou na cabeça do homem, e oraram 10 minutos, outro cansou, durou mais 10 minutos, e depois esse homem curou. Não. Basta uma palavra. Levanta e anda em nome de Jesus. Levantou e andou.
Mas eles passavam um tempo em oração secreta com Deus. Eles não faltavam culto. Eles meditavam na palavra de dia e de noite. Ele estava com a autoridade sobre eles. E nós muitas vezes não fazemos isso. Queremos autoridade, mas também não queremos compromisso com o nosso Senhor. Não queremos ler a Bíblia, não queremos orar, não queremos ir para o culto, não queremos dar glória a Deus, mas queremos a autoridade de Deus que Ele nos deu. Nós temos que fazer nossa parte, irmãos, para com Deus. O Senhor está buscando essa terra, olhando com olhos de chama de fogo, olhando alguém que Ele possa usar, alguém que Ele possa pegar, que terá a brecha para Ele usar. E Ele vai usar quem? Quem estiver na brecha. Não é carteirinha, não é cargo, não é tempo de igreja. É quem está na brecha, sensível ao Senhor, em obediência à sua palavra. Aquele que um dia recebeu do Senhor nas suas mãos uma missão e não retrocede 1 milímetro. Ele está penando, talvez pode estar passando por um vale, mas não retroceda 1 milímetro. Amanhã ele vai estar cantando o canto da vitória, porque ele perseverou. E hoje muitos largam a toalha, muitos desistem por tão pouca coisa, irmãos. Olha o poder da palavra, lá em Romanos capítulo 10, coloca no quadro, no telão. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Olha o poder da palavra. Se por uma palavra você pode mudar o destino da tua vida, por uma palavra. Se confessares ao Senhor Jesus com a tua mão, com a tua boca, em teu coração crês que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Por uma palavra tu pode mudar o destino da tua história. Por uma palavra você tira o teu nome do inferno e coloca ele no livro da vida. Por uma palavra que sai da boca, confessando Jesus. Olha o poder da palavra, irmãos. Quem achando que essa pregação é besteira, que não é verdade, olha o poder da palavra. Uma palavra muda a tua história depois que você partir dessa terra. Lá fora, quem não confessa Jesus, não vai ter como ser salvo. Não eu que só foi eu que falo, é a palavra que ensina, irmão. Se confessares ao Senhor Jesus Cristo e creres em teu coração. Eu posso confessar por alguém? É a pessoa que tem que confessar. Ela tem que abrir o seu coração e confessar, livre, espontânea vontade, com temor e com tremor, se arrependendo dos seus maus caminhos. Mudou os destinos dessa pessoa, ia viver eternamente no inferno, mas através dessa declaração, acabou o inferno para ela, vai agora para o céu. Claro que tem que viver uma vida em concordância com a palavra do Senhor também, tem mais coisas, mas enfim, ali é o início. Temos que andar alicerçado com a palavra constantemente, irmãos. Lá quando os irmãos vejam na palavra do Senhor, lá no Gênesis capítulo 11, versículo 7, vai falar que os homens estavam construindo uma torre, a famosa torre de Babel. Os homens agora estavam construindo uma torre para tocar o céu. E a palavra vai dizer que eles estavam conseguindo, irmãos. A construção estava acelerada, estava indo a todo vapor. E Deus olhou para a terra agora e falou, não, eu vou ter que intervir. Os homens estavam tudo unidos, falavam uma só língua, todos unidos no mesmo propósito. Olha só o poder de uma igreja unida. Uma só língua, o mesmo propósito, ninguém segura. Lá era para o lado errado e estava fluindo. Estava fazendo agora uma torre para tocar o céu. E Deus falou, não, peraí, vou ter que descer, não vai dar, vamos parar por aí. Do dia para a noite Deus pegou e tocou agora na voz. Tocou agora no DNA do homem. Confundiu agora as línguas. Deus agora vai enviar agora 50 professores de línguas. Um de Libras, um de espanhol, um de inglês, um de francês, para ensinar eles a falar outras línguas. Deus não fez isso. Ele agora confundiu a língua dos homens. Agora os homens agora não começam mais a não se entenderem mais, não se entendiam. A construção foi paralisada. Lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, aqueles 120 homens estavam reunidos naquele cenáculo, quando de repente veio do céu línguas repartidas como o que de fogo, e tomou aquele lugar. É que eles começaram agora a falar em línguas, em outras línguas, em outros idiomas. Ninguém falou agora ensinar para eles, não sentou um professor lá dentro, vou te ensinar agora a falar agora em outra língua. Não precisou, porque Deus agora, do Espírito Santo, tocou neles, para ver como falar é espiritual. O falar, a boca, meus irmãos, foi feita para declarar, para falar coisas que edificam, coisas que glorificam o nome do Senhor. Lá em Provérbios 10, capítulo 10, versículo 11, fala, a boca do justo é manancial de vida. A tua boca é um manancial de vida ou manancial de morte? Tem crente que a boca é manancial de morte. Misericórdia, tem, infelizmente tem. A boca de um crente tem que ser manancial de vida, que você vai falar, vai trazer vida, vai edificar, vai levantar, vai construir.
não derrubar, irmãos. A boca de um crente, ele pode ver uma pessoa na pior situação. Ele vai lá com palavras de ânimo, com palavras de bênção, com palavras de vitória, mesmo sabendo que Deus já te revelou que aquele irmão vai morrer naquele dia. Mas você vai falar, ei, o Senhor tem algo bom para ti. O Senhor vai te tirar dessa. Estamos mentindo? De jeito nenhum. Vai levar ele para um lugar melhor. Mas eu quero orar contigo hoje. Vamos orar junto? Ele confessa Jesus e vai para a glória. Foi para um lugar muito melhor. Mas se nós chegarmos lá, um crente usado pelo maligno, chega lá, ei irmão, para ti já era. Tu já aprontou tudo que tinha, agora o inferno te espera mesmo e agora já era para ti. Olha o poder da palavra, irmãos. Por isso temos que ser sábios, falar palavras que vêm de Deus, que vêm do Senhor. O Senhor está buscando bocas de Deus na terra. Bocas que vai atravessar a palavra de Deus aqui nessa terra. A boca, tua boca pode ser usada por Deus nesta noite para profetizar na tua casa, na tua família, no teu esposo, no teu filho, no teu vizinho, no teu patrão. A tua boca vai ser usada para profetizar, para declarar vida em onde não tem vida, onde talvez a morte está predominando, vai declarar vida a partir de hoje. Vai declarar que a tua casa é uma bênção de Deus. Mulheres, muitas mulheres reclamam que essa casa não para limpa, só está suja, que só tem louça na pia. Agradeça que tem louça na pia. Agradeça que tem uma casa para limpar. Senão amanhã Deus vai arrancar. Está desanimado? Daqui então. Fica, você vai morar na rua. Agora não tem mais casa para limpar, não tem mais louça para lavar. Baixa o viaduto lá. Aí vai estar bom. E muitos, meus irmãos, amaldiçoa a sua própria casa com palavras. Amaldiçoa o seu esposo, o seu filho, às vezes com palavras. Talvez o homem tomou banho. O homem é comum fazer isso, irmãos. Eu não faço. Né? Minha esposa aqui está para confirmar. Tem homens que tomam banho e largam a toalha para todo quanto é lugar. E a mulher, fala o nome feio para ele. Mulheres crentes. Vigia no que fala. Ele está errado em fazer aquilo, está errado, mas tem formas de falar. Tem formas de edificar. Senão o homem vai ficar mais com raiva, ainda amanhã ele vai jogar 2 toalhas de raiva mesmo aí. Porque a mulher não está sendo sábia. E muitas vezes é o homem que não tem sabedoria também. Tem que ter sincronismo através da palavra. Através de Cristo, onde Cristo está, a paz reina. Onde Cristo está, nós temos certeza que somos profetas de Deus. Vamos declarar existência que não existe. Vamos declarar provisão onde não tem provisão. Vamos declarar cura onde não tem cura por enquanto. Não aceite que o inimigo venha repreender, que o inimigo venha tentar jogar vocês para baixo, meus irmãos. Não aceite isso. Vamos exercer a autoridade que Deus nos deu. Quem tem autoridade? Alguém tem aqui? Vai fazer o que com essa autoridade? Muita gente fala, pastor, eu tenho fé. É, irmão, tem fé mesmo? Tenho uma fé que, muita fé. O que está fazendo com essa fé? Pois é, até agora não fiz nada, ainda mais uma hora dessa, quem sabe, né? Nunca teve fé. Quem tem fé, está trabalhando, está fazendo. Ou seja, quem tem fé, ele não está esperando, ele está botando a mão no horário trabalhando, porque ele tem a fé de fazer. E a fé, meus irmãos, vai se demonstrando com as obras. Mas aquele que fica dizendo que tem fé e não faz nada, não tem fé coisa nenhuma. Nós temos que exercitar a palavra. Levante a tua voz, diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, a partir de hoje eu sou profeta, sou boca de Deus, vou fazer a tua vontade, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir de hoje não aceito mais a miséria, a partir de hoje a minha casa é uma bênção, a partir de hoje meu esposo está liberto da cachaça, a partir de hoje meu filho está liberto das drogas, a partir de hoje eu vou te servir na tua casa, eu vou ser um obreiro que vou honrar com os compromissos, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, a partir de hoje não vou faltar um culto, a partir de hoje eu vou levantar as mãos e dizer que tu és santo, 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 santo. Assim tem que ser uma boca de Deus, um homem de Deus. Mas isso é só para quem quer. Tem 2 classes de pessoas: os ousados que recebeu a palavra e pegou e vai exercer autoridade, e aqueles que dizem, isso é besteira, vai ficar na mesma situação que está até a volta do Senhor, ou até pior. Porque a tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder.